Bem-vindos, queridos, a mais um Conversas que Revolucionam, esse nosso projeto tão querido que começou presencial e por conta da pandemia segue online, trazendo pessoas incríveis para conversar com a gente e fazer com que a gente mude nosso pensamento a respeito de alguns conceitos. E hoje eu tenho aqui a Manuela atrás. Manu, muito obrigada por ter vindo. Te apresenta brevemente, logo logo eu já começo a fazer algumas perguntas para ti. Muito obrigada. Bom, eu sou a Manuela Traz, tenho 24 anos, sou doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tenho MBA em Gestão de Projetos de Inovação pela Universidade Fevale e graduada em Processos Gerenciais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atuo com gestão de projetos, docência, pesquisa, e principalmente atuando também no terceiro setor, buscando ajudar as pessoas que estão espalhadas aqui pelo Brasil. Legal, depois a gente vai falar um pouco desse projeto, porque acho que ele vale um espaço aqui nessa nossa conversa, né? E hoje tu tem o título da doutora mais jovem do país, né? Natural de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Ah, como é que foi essa trajetória? Porque eu li em algumas entrevistas que tu desse, né? Que tu disse que tinha desde cedo, né? Desde criança o sonho, né? De ter uma titulação. E eu queria te perguntar assim, como é que foi mais ou menos essa trajetória? Porque eu também vi que chegou a começar a faculdade de jornalismo, né? Depois que tu Uhum. foi para outra área. Como é que foi essa trajetória? Como é que foi o apoio da família nesse sentido e tudo mais? Bom, eu acho que esse apoio começa desde os meus 3 anos de idade, sendo bem sincera. Na época, como toda criança, as pessoas perguntam, o que que tu quer ser quando crescer? Eu dizia na época veterinária, porque meu tio era veterinário e eu adorava os bichinhos, né? Mas ao longo da vida, assim, eu fui mudando, como toda criança, adolescente, etc. Né? Mas sempre com questões, assim, bem diferentes depois que eu fui crescendo. Com 5 anos, as pessoas brincavam comigo, e essa boneca é tua filhinha? Eu dizia, não, não é minha filhinha. Eu vou para a faculdade, eu não vou ter filhos. Tipo, uma coisa engraçada para uma criança de cinco Sim, anos dizer, super tipo, focada. na minha cabeça eu ia ser super focada com Aham. estudos e eu contava nos dedinhos quantos anos eu precisava para chegar na faculdade Que legal, olha só. com 5 anos de idade. Tanto que quando teve a festa da minha formatura da faculdade, é uma lembrança que eu trouxe e que é muito vívida na minha memória, porque aquilo foi tão impactante para mim, acho que por todo o contexto, que com 4 anos eu fui na formatura da minha tia e aquilo foi fantástico para mim, entender o que era faculdade. Então, toda essa questão estava muito presente na minha família. Meu pai sempre foi muito estudioso, mas ele foi muito pela conta dele, sabe? Não foi Uhum. para a questão da faculdade em si, mas ele sempre buscou muito conhecimento. Então, eu tenho vó professora, então teve toda aquela questão assim da família sempre, não, tem que estudar, estudar é maravilhoso, Legal. buscar conhecimento de todos os tipos de forma, tu pode buscar conhecimento sozinha, tu não precisa buscar conhecimento só dentro da faculdade, só dentro da universidade. Então, querendo ou não, eu sempre acabei transcendendo aquilo que estava só dentro do padrão de uma universidade, de uma faculdade. Eu buscava mais informações, eu sempre gostei de pesquisar. Tanto que eu tive acesso à internet muito cedo, eu tinha 3 anos. Meu pai trabalha com tecnologia, então eu fui criada Sim. no meio de tecnologia. Então eu brinco, eu lembro ainda do tempo do KD, por mais que eu tenha 24 anos, eu lembro ainda do tempo do KD no Brasil, porque eu tinha o quê? 3 anos, eu brincava no Imagina. KD. Que Era legal. divertido botar ali coisas para pesquisar e inclusive até de outros países. Eu era sempre muito curiosa. Que legal. E desde pequena, desde os meus 4 anos, tinha feira científica na escola, porque eu comecei na escola com 3 anos, porque ali eu já comecei a escrever pelo menos os nomes dos meus familiares,
cores, números e essas coisas assim. Comecei a tentar ler sozinha com 5 anos. Já escrevia, lógico, de um jeito de criança, tipo, cometia Claro. erros, é claro, eu era uma criança de 3, 5 anos, então, mas sempre teve muito essa questão de incentivo e de buscar conhecimento e me esforçar. Ai, que legal. Então, era meio que previsto que eu fosse querer ir para a faculdade, Sim. tanto que a maioria da dificuldade dos jovens é escolher o que quer fazer na faculdade. Eu queria fazer faculdade tudo. Qualquer coisa, mas desde que eu esteja Eu lá. queria, eu queria fazer. Não, eu podia fazer várias. Uhum. Era algo bem interessante. Que Tanto que foi legal. uma dificuldade de escolher o curso, porque não tinha aquela questão. Tanto que meu pai me incentivava tanto, tanto, tanto a estudar, que não tinha aquela questão assim de olhar dentro do boletim e saber qual que era exatamente o maior potencial. Eu Uhum. sabia que não era matemática, porque matemática era a minha menor nota e Sim. era 7, 9, 8. Mas para te ver como tive um pouco dessa questão de dificuldade, porque sempre foi muito, de certa forma, exigido. Tu Uhum. tem que estudar, tem que ir atrás das coisas. Então, eu acabava me cobrando a tirar boas notas, Sim. então, me esforçando. E isso acabou gerando, de certa forma, um pouco de dificuldades. Fiz diversos testes vocacionais Uhum. quando eu tinha meus 15, 16 anos, porque eu cheguei a fazer o vestibular com 14 anos. Eu passei em Direito, na Unicinos. Depois de fato, começar a ingressar na faculdade, porque eu tinha 14 anos e eu recém estava no meio do ano do Do primeiro primeiro. ano do ensino médio. Uhum. Então, eu quis fazer de metida o vestibular para conhecer como que era um vestibular, como que era a sensação, como Sim. é estar dentro de uma universidade. E como foi? Então, Tu te lembra como é que foi a sensação de fazer olha, assim? eu Fora, tava não tinha encantada. nem tu não tinha nem a obrigação, eventualmente, de passar, mas para sentir como é que era a vibe, né? Tu te lembra dessa Sim, sensação? sim, era muito legal. Eu tava encantada. Eu queria, porque queria estudar lá. E eu achava maravilhosa a biblioteca. Uhum. Então, eu tinha um apreço muito grande. Que legal. Então, depois, no segundo ano, eu cheguei a ficar indecisa em pensar o que realmente eu quero fazer, mas eu vi que não seria na área do direito. Uhum. Eu não ia ter o sangue frio para conseguir algumas questões que bem particular. Daí eu acabo ficando um ano sem exatamente saber o que eu queria fazer e acabo no jornalismo porque eu gostava muito de escrever. Na Sim. época, eu passei minha adolescência num Tumblr, eu passei minha adolescência escrevendo crônicas, etc. Tanto que eu tenho livros publicados em Sim. questão de crônicas e contos, que eu Uhum. publiquei aos 18 anos. Então, eu gostava muito de escrever. Então, eu vou para o intuito da questão da escrita. Eu Uhum. passo no vestibular, eu tinha 16 anos quando eu entro na tinha completado 17, eu era muito jovem. Uhum. Enquanto a maioria vai para a faculdade com seus 18 anos, estava eu, menor de idade, na faculdade. E era uma sensação ótima, porque eu tinha chegado de que eu tanto sonhava. Sim. E eu sabia que eu ia me formar com 20 anos. Que eu ia me esforçar para me formar com 20 anos. Bom, nesse percurso eu acabo ficando tanto com jornalismo. A área para mim ela era interessante, eu achava bem interessante, mas eu não combinava com rádio. Eu tenho essa vozinha de criancinha. Eu não me sentia tão confortável na frente das câmeras para uma TV. E me sobrava questão de escrita, Uhum. questão de fotografia, etc. Mas na época que eu estava na faculdade, a questão de estágios era bem complicada. Os estágios que eu peguei era de comunicação interna, assessoria de imprensa, institucional. Mas eu comecei a ver que aquilo ali não era o que eu queria fazer. Uhum. Não combinava comigo.
eu, querendo ou não, eu sou muito metódica. Eu tenho algumas metodologias de funcionamento, então o jornalismo não era muito essas metodologias, Sim. não era tão metódico, organizado, então isso acabou gerando um pouco de conflitos. Então, meu pai, a partir desse momento, toma a atitude de dizer: minha filha, vai olhar ali para administração, os tecnólogos, etc. Olha alguma coisa por ali, acho que ali é o caminho. E eu vou meio resistente, né, pela questão da matemática. Sim. Porque na minha cabeça eu era péssima em matemática, porque eu tirava 8. Então não tinha como eu estudar alguma coisa com matemática tirando um 8. Então, até eu entender que aquele 8 Era bem era um suficiente? 8, Aham, aham. era suficiente. E querendo ou não, tu pega o histórico da minha faculdade, todas as matérias de finanças, contabilidade, custos, orçamento, etc., são as maiores notas, que Olha era só. matemática. Sim. E de parte de raciocínio lógico, eu adorava. Então, eu me identifiquei muito na área da gestão. Sim. Ali eu sentia, era um prazer, de fato, ir para a Ah, que faculdade. legal. Ali eu me encontrei. E aí eu quero fazer Na um parte... parêntese, eu Pode quero ir. fazer um parêntese aqui que eu acho tri importante, porque às vezes as pessoas ficam insistindo numa escolha que elas já sabem que não foi a mais adequada para sua satisfação pessoal e tudo mais. E às vezes elas vão chegar lá com 40 anos e vão me procurar dizendo: eu quero fazer uma transição de carreira porque eu não aguento mais fazer isso. E como é legal tu ter um apoio, alguém olhando de fora para dizer: vai por aqui, né? Quem sabe tu olha para isso também, para daí a gente conseguir ajustar e até aproveitar melhor o tempo ali que tu tá investindo no teu estudo, né? Exatamente. Então, eu acabei me identificando com as disciplinas de projeto, Legal. achava curioso as disciplinas de liderança. Eu gostei muito, muito, muito da parte de inovação e empreendedorismo. Uhum. Então, a parte de processos era uma das disciplinas que eu mais gostei. Então, fazia sentido estar ali. Sim. Eu realmente parecia que tinha encontrado o meu lugar. Mas, como uma boa curiosa, eu não me contento com uma visão só. Sim. Eu gosto de olhar para o lado e saber o que o lado está pensando sobre a mesma coisa que eu estou trabalhando. Ou seja, eu comecei a me fazer questões que a administração, a gestão por si só, ela não ia me responder. Uhum. Eu ia precisar da sociologia, eu ia precisar da psicologia, eu ia precisar da política. Porque eu queria saber por que essas questões econômicas estão acontecendo de fato. Por que o colaborador de uma empresa pensa e age dessa forma e é impactado dessa forma e reivindica isso? Eram questões que foram surgindo logo no primeiro semestre, porque querendo ou não, eu insisti por um ano no jornalismo. Eu Sim. troquei em Uhum. 2015 para gestão. Eu cheguei a fazer no início do curso ali, foi quando eu fiz menos cadeiras, naquela transição entre eu peguei algumas disciplinas da administração ainda no curso de jornalismo, para fazer essa transição e ver se realmente era isso que eu gostava. Isso eu fiz no primeiro semestre de 2015 e eu vi que realmente fazia sentido. Então, logo no meio do ano já troquei e já comecei a fazer 7, 8 disciplinas, porque realmente tinha gostado. Legal. E depois eu fui mantendo um fluxo de 6 disciplinas por semestre. Então, querendo ou não, eu consegui me formar aos 20 anos e numa área que eu realmente era apaixonada. Uhum. Logo depois que eu me formei, eu já tinha a questão da formatura marcada, mas tinha concluído, querendo ou não, o semestre em junho. Então eu já estava pensando o que fazer. Eu sabia que eu queria fazer mestrado, tá? Porque tinha que passar pelo mestrado para chegar no doutorado. E durante a minha graduação, eu sempre conciliei estágios com a iniciação científica. Claro. Então eu fazia estágio em gestão pública, que era uma área que eu tinha interesse de descobrir como que funcionava,
e fazia na parte da tarde iniciação científica. Eu conciliava os dois e de noite eu fazia faculdade. Então eu fiz a minha iniciação científica em ciências sociais. Por quê? Legal. Porque eu sabia que as ciências sociais ia responder todas aquelas perguntas que eu me fiz Sim. no início da graduação, que a administração por si só não ia me dar conta de responder. Sim. E que não necessariamente a minha pesquisa precisava responder aquelas questões. Que eu poderia pesquisar algo mais voltado para políticas públicas, para a política, mas as disciplinas da área iam conseguir me responder e fazer essa articulação de fato que eu queria entender. Sim. E foi o que aconteceu no mestrado. Eu entrei no meu mestrado em 2018, mas antes disso, quando eu estava pensando no que fazer, eu acabo ingressando no MBA em gestão de projetos de inovação. Tanto que eu brinco, não deu tempo de parar, porque eu peguei o diploma no dia 12 de agosto de 2017. Isso era num sábado, na segunda-feira eu estava na Fevale, levando o diploma, está aqui o diploma, para ingressar o meu MBA, que começava em setembro, na área de gestão de projetos de inovação, porque era uma área que eu e meu pai identificamos que estava crescendo. É uma área que engloba várias outras áreas, porque a gente trata de inovação em todos os âmbitos hoje em dia, e gestão de projetos está presente em qualquer lugar. Mesmo a gente dizendo, não está presente, que nem me perguntam, Manu, mas qual que é a relação da administração e a política? Tem total relação. Claro. Porque tu precisa da administração para entender, querendo ou não, processos políticos que acontecem. Projetos, eles são muito parecidos, em alguns casos, com programas de políticas públicas. Sim. Eles têm etapas que convergem, só que são termos utilizados de forma diferente. Eles passam por processos iguais, só que em níveis e esferas diferentes. Tu tá falando de uma administração de um país e tu fala de uma administração de uma empresa. Então, eu consigo ver eles muito próximos. Tanto que tem gente que questiona como. É só abrir um livro de políticas públicas e um livro de gestão de projetos e tu vai linkando ali no teu mapa mental que tem e faz sentido essas articulações. Mas tu precisa gostar muito da área para entender e depois começar a relacionar porque isso. É uma porque área senão muito complexa. É um olhar. Né? Exato, e tu tem que ter um olhar clínico, querendo ou não, para essas questões e ter o conhecimento de fato para conseguir articular. Realmente faz sentido. Porque senão não vai fazer sentido. A gente tem que ser bem sincero que se tu olhar de fora e tu não tem conhecimento profundo de nenhuma das duas áreas, não vai fazer sentido nenhum. Claro, exato. Mas teoricamente, sim. Então eu começo o meu mestrado nas ciências sociais com foco em políticas públicas, olhando para os desastres socioambientais no Vale dos Sinos, com o intuito de olhar tanto a questão da parte do poder público quanto a parte dos atingidos por desastres e atores sociais em campo. Porém, no final do meu mestrado, eu já sabia que eu queria fazer o doutorado, certo? E no doutorado eu queria fazer um tema do qual eu me identificasse, de fato, e eu optei por fazer de políticas públicas para portadores de endometriose. Porém, eu tinha que entender esse processo e comecei já no final do mestrado, quando estava concluindo a minha dissertação, começar a olhar para um projeto já nessa questão e como que eu ia abordar para, de fato, depois fazer o doutorado. E até eu gostaria que tu conceituasse um pouco para nós a questão da endometriose, porque eu estava pesquisando alguns dados e tal, e me espantou muito que 7 a 10 milhões de brasileiras sofrem com endometriose. Então, assim, parece uma coisa tão distante, não é tão distante assim. E eu queria então que tu trouxesse um pouco o que exatamente é e a tua motivação principal em trabalhar com especificamente esse tema. Ok. Bom, vamos lá. A endometriose, ela é uma patologia que atinge realmente, no Brasil, em torno de 7 a 10 milhões de mulheres,
o que representa 10% das mulheres em idade fértil. Bom, ela é uma doença que, por exemplo, em contextos médicos, ela vai ter algumas vertentes que vão dizer que ela funciona de um jeito e vertentes de outro. São tecidos do revestimento do útero, do endométrio, que vão se deslocando e atingindo outros órgãos do corpo humano, ou seja, intestino, em alguns casos pulmão, rim, fígado, o próprio ovário, e essa doença ela causa infertilidade. Além disso, ela provoca muitas dores para a mulher, ou seja, a cólica que a mulher sente, ela já é desconfortável. A cólica de uma mulher portadora de endometriose é péssimo, é horrível. É como se tivessem, pelos depoimentos que eu percebo e até de pesquisas fora da tese, porque eu olhei para uma questão das mulheres mesmo, mas em questões de artigos, etc., que não tem relação com a tese, que é como se essas mulheres tivessem uma dor a ponto assim de morrer. Nossa. Pelos relatos delas. Elas dizem que sofrem muito, falam muito em morfina, falam muito em remédios fortes, internações por causa de dores, e além da questão de ser um número alto, provocar a questão da infertilidade, ter dores durante relações sexuais, poder gerar infecções no útero, infecções urinárias ou demais patologias envolvidas na questão do sistema reprodutor feminino, essas mulheres, elas têm a questão do seu social, do seu econômico prejudicado, devido ao fato de muitas vezes elas ficarem incapacitadas de estar trabalhando, de estar indo, por exemplo, a um encontro com as amigas, devido a crises de dores. E essas mulheres acabam, em alguns momentos, sendo internadas, e elas têm também a dificuldade de diagnóstico. Nós ainda, aqui no Brasil, ainda temos algumas dificuldades de diagnóstico, que muitas vezes exames de imagem não são o suficiente para diagnosticar, até porque existe preparos especiais para fazer esses exames de imagem, e o profissional que está fazendo esse exame de imagem precisa ter um olhar clínico apurado para a doença. Sim. Para saber identificar o que de fato é a doença dentro de uma ecografia, dentro de uma ressonância, dentro de uma tomografia, porque senão somente tem a videolaparoscopia, Sim. que é o momento que é uma cirurgia de vídeo, que vão abrir de fato essa mulher para descobrir o que causa tantas dores, e ali muitas vezes se faz o diagnóstico comprovado da endometriose. Ou seja, ainda precisa-se de uma cirurgia de fato para diagnosticar em alguns casos. E demora de 7 a 12 anos para fazer um diagnóstico muitas vezes. Porque a gente tem a questão do problema que muitas vezes a cólica, dramática, ela tá fazendo fiasco, ela tá sendo muito mimimi, nem é tudo isso, é psicológico, ela é louca. Eu imagino... Não tem que nem dar bola. Eu imagino, né, Manu, que psicólogo. eu fico imaginando, assim, a rotina de uma mulher, assim, no trabalho, para ela poder justificar que ela tá com dor, né? Exato. As questões sociais, como tu estava trazendo, mas também até uma questão de, muitas vezes, encarar uma depressão, né? Porque tem tantas coisas que começam a não funcionar do jeito que ela esperava, que eu acho que ela também deve se fechar um pouco mais a respeito disso, né? Existem algumas pesquisas que é bem comum dentro do processo da endometriose, já foi feito alguns estudos relacionados com a depressão e a ansiedade gerados pela questão da doença. Até porque o tratamento não é exatamente bem definido. Sim. Cada organismo vai reagir de uma forma, e o tratamento que se tem hoje é paliativo, né? Porque a doença não tem cura, então se evita que essa mulher tenha o seu ciclo menstrual da forma natural e normal.
Por quê? Porque a doença vai progredindo. Então, se tenta que essa mulher pare de menstruar e por meio de medicações. Só que nem sempre essas medicações vão fazer o efeito esperado, ou seja, chega algum momento que essa dor da endometriose ela pode se tornar crônica. Então, isso vai tendo toda a questão também de baixar a autoestima dessa mulher, Claro. de prejudicar também a questão de como ela se percebe, e isso vai acarretando no psicológico também. Claro, óbvio. Não é só também na questão social e econômica, porque muitas das vezes até são demitidas, param de trabalhar e não têm renda, e daí as medicações e tratamentos são caros. O acesso não é tão fácil a algumas questões. Muitas dessas mulheres, inclusive para minha tese, eu fiz uma exploratória pré-método para identificar se elas utilizavam mais o SUS, mais particular ou mais o plano de saúde. Muitas relatam a questão do plano de saúde, até porque já foi levado para o governo a questão da demora, de quais os indicadores de demora para uma mulher conseguir fazer uma videolaparoscopia para ter, de fato, o diagnóstico. Então, em alguns lugares, a gente tem alguns atores, alguns especialistas médicos que tentam facilitar esse processo, mas não é como um todo no país. Então, muitas têm essa dificuldade e a doença, querendo ou não, acaba por potencializar diversas questões e fragilizar essa mulher que, de fato, ela quer ser ouvida. Porque muitas vezes ela tá desesperada para ser ouvida, porque ela não sabe mais o que fazer, de tantas dores, de tantos tratamentos que deram errado, de querer ter filho e não conseguir ter filhos. Então, e cada realidade é uma realidade. Dentro da questão das portadoras de endometriose, nenhuma realidade vai ser igual a outra, até porque cada um dos organismos é um, e em alguns casos atinge um órgão e em outros casos atinge outro. Existem níveis da doença, então ela pode estar em um certo nível e não ter nenhuma dor, enquanto uma tem um nível mais baixo ter muita dor. Então, é muito relativo à doença. E não se sabe exatamente o porquê de existir essa doença, de como curar essa doença e como é, de fato, a melhor forma de tratar. Por exemplo, em São Paulo, tu vai ter um médico tratando de uma certa forma, no Rio Grande do Sul, tu vai ter um médico que não concorda nada com aquilo e vai tratar de outra forma. Não existe também, de certa forma, um padrão em relação à doença. Eu tenho uma curiosidade. Quando tu apresentou essa sugestão de tese, ela foi bem acolhida? Tu sentiu alguma resistência? Eu fiquei assim com essa dúvida. Bom, na minha seleção de doutorado, tinha pessoas já que não conheciam o tema e tinha pessoas que já conheciam a questão da doença. As mulheres conheciam e alguns homens tiveram que ir atrás para entender o que de fato era essa doença, porque era muito específico. Mas, a princípio, eles foram, entenderam o porquê e etc. Bom, quando eu no doutorado na URGS, eu fiquei de primeira suplente. No caso, eu não passei exatamente. Eu fui aprovada, mas não tinha vaga para entrar, então eu fiquei na primeira de lista de espera. E isso em dezembro de 2019. E ali, em final de janeiro e início de fevereiro de 2020, a URGS me chamou que a vaga era minha. Eu fiquei super feliz, etc. E quando eu comecei, mesmo em março de 2020, na primeira semana, eu tive aula com a minha orientadora. Só que eu não sabia ainda que ela era minha orientadora e ela não sabia que ia me orientar ainda. E a partir disso, ela estava perguntando na aula de metodologia quais eram os temas de pesquisa, e daí quando eu falei o meu, ela achou muito específico, e ela ficou pensando como que ela ia poder me ajudar, porque era um tema muito específico. Até
ela conduzido de uma forma que ela disse, Manu, mapeia todas as questões sociais, políticas, econômicas, psicológicas, dados epidemiológicos, tudo que tu puder encontrar. Se não tem no Brasil, vai para fora do Brasil olhar. E eu já queria olhar o contexto da Austrália, porque o próprio movimento da endomarcha no Brasil cita a questão das políticas da Austrália. Que legal. Que eles têm um plano nacional de ação em relação à endometriose. Então, eu não vou fazer um estudo comparado, porque não tem como comparar o Brasil e a Austrália. Mas eu podia fazer estudos de caso e olhar profundamente um caso e profundamente o outro caso. Um caso que tem políticas e elas foram implementadas, e um caso que não tem políticas ainda, que elas ainda estão em discussão e em trâmite, e é uma questão ainda muito recente no Brasil, porque se tu for olhar as documentações da Austrália, a primeira vez que é citado sobre endometriose é em 1978, Imagina. relacionada ao governo. E no Brasil é citado em 1991, 92, ali pela questão da CPI, da esterilização, e citado só como uma doença, mas não é aprofundado. Vai ser, de fato, criado o primeiro projeto em 2002 e ele é arquivado, porque segundo o SUS, Ministério da Saúde, se tinha questões voltadas para atender esse público dessas portadoras de endometriose, isso em 2002. Mas, em 2013, surge um novo projeto de lei relacionado à endometriose. E o mais curioso é, por exemplo, que a Austrália vai começar esse debate no quesito legislativo, executivo, em 2017. E ela muito rápido consegue formular políticas. Imagina, que legal. E o curioso é que eles têm 700 mil portadoras. 700 mil portadoras. Tudo bem que a gente tem uma diferença população Brasil e Austrália, mas eles fizeram por 700 mil mulheres. Nós precisamos fazer sobre 7 milhões de mulheres. Então, é uma questão de contraste. Era muito específico. Minha orientadora topou, porque ela viu que eu tinha um vínculo com o objeto muito próximo, tanto que foi extremamente positivo fazer sobre esse tema, porque eu me senti pesquisadora de verdade na pele, porque eu tive que me afastar do objeto. E para um pesquisador conseguir se afastar do objeto é uma questão difícil, até porque tu tá muito envolvido, muito inserido, às vezes tem um ativismo. Então, é um desafio e eu queria experimentar e viver esse desafio, porque era intrigante para mim. Então, ela ter topado, ela ter apoiado foi muito importante, porque também fortaleceu eu como uma pesquisadora. Sim. Eu acredito dessa forma, ao ter abordado um tema do qual eu pertenço ao tema. Não, eu fico pensando como foi a tua sensação no dia da defesa da tese, né? Porque ela soma uma série de coisas, não só o teu desejo desde criança, mas a tua situação, a tua conexão pessoal com o tema, o apoio que todas essas pessoas nessa trajetória te deram, né? Então eu imagino assim, porque quando eu comecei a ler a teu respeito, eu fiquei emocionada e a gente nem se conhece pessoalmente. Eu imagino para ti como foi especial estar fazendo parte daquilo e também numa idade tão jovem ainda, né? Sim, foi bem especial. Eu não chorei, porque eu acho que eu tava nervosa, não posso negar que eu estava nervosa, porque a gente fica com aquela sensação, por mais que, ok, a Manu fez a pesquisa, a Manu sabe tudo, sabe todas as etapas, sabe todos os atores, entende do tema de trás para frente, tudo. Querendo ou não, eu escrevi aquela tese com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, que, de certa forma, é um misto de sensações indescritíveis, mas que era uma conquista que eu tanto queria.
e principalmente de um tema que para mim é essencial a gente falar sobre. Eu sempre digo, nós precisamos falar sobre endometriose. Sim. Porque por mais que é algo tão mínimo às vezes para as outras pessoas, para nós portadores de endometriose é algo muito importante. Claro. E eu queria discutir endometriose transcendendo a saúde. A gente precisa olhar para o político e social. A gente não precisa ficar só no âmbito da saúde. A gente precisa escutar e ver justamente aquilo que eu te falei logo no início, por outras percepções. Mas é claro. E não somente em uma caixinha, sem olhar o que tem em volta de toda aquela caixinha, porque sempre vai ter diversas questões. É a mesma coisa, por exemplo, que uma empresa, ela está inserida num ambiente externo. Dentro da pesquisa, tu tem um ambiente externo de uma área. Não tem como deixar de prestar atenção, né? Exato. Não tem como desconsiderar. Assim como eu não desconsiderei toda a parte de relevância da saúde, de explicar o que é a doença, explicar como funciona o sistema de saúde, eu ia explicando o sistema político dos países e como se deu esses processos políticos e quais os indicadores sociais. Então, como vem num sentido de ser uma das primeiras teses relacionado ao âmbito político mesmo, olhando para processos políticos e sociais relacionado à endometriose, ou seja, existe uma dissertação sobre questões de marketing de políticas públicas. Ela vai falar de contextos políticos, etc., mas ela é focada num viés mais da administração do marketing e dessa organização, e não tanto num viés de políticas públicas que vai olhar para uma questão sociológica, para uma questão de processos políticos, executivo, legislativo, que era o meu intuito. O que está sendo feito? Como entrou essa temática na agenda? Como os políticos, os decisores ficaram sabendo, e os formuladores, qual que é a trajetória da doença no país? Por que formou a agenda e por que não? E principalmente, né, o que pode ser feito agora, já que tem um estudo como esse que tu trouxe, né? Então, assim, porque eu fiquei imaginando, né, como a tua carreira, ela é sempre uma conectada, uma ação conectada na outra. Nesse momento que a gente está conversando, não faz nenhum mês que tu defendeu a tua tese, eu imagino que tu deva estar descansando um pouco, mas com olhos lá para o futuro já, né? Eu imagino que tu já esteja cheia de planos. E eu queria te perguntar se o pós-doc tá na pauta, ou se tu vai fazer alguma outra coisa, qual é a tua ideia? Bom, vamos lá. Eu estou recebendo algumas propostas, então todas elas vão ser analisadas com muito carinho. Eu penso na questão de um pós-doc, a gente tem essa questão no Brasil que muitas vezes a gente não faz o pós-doc logo, mas eu não anulo a possibilidade. Eu vou continuar pesquisando, independente do que eu for trabalhar, de qual proposta eu for aceitar, que eu estou analisando tudo com muita calma, porque querendo ou não, é recente. Vai fazer 2 semanas, segunda-feira, que eu defendi, ou seja, é recente, é um processo ainda muito novo. Eu tive toda a questão de correção da tese, eu estou terminando um projeto sobre inovação na URGS, então acaba que eu estou mapeando as questões, analisando, mas eu ainda não estou abrindo elas por uma questão de eu preciso entender todo esse processo que está acontecendo, tudo, porque querendo ou não, ser a doutora mais jovem do país acaba me colocando em evidência, acaba que as pessoas realmente estão ouvindo falar sobre endometriose e querendo saber o que é endometriose. Então, o fato de isso acontecer já me dá uma sensação maravilhosa que minha tese de fato pode contribuir socialmente. Que ela não foi uma tese só de gabinete, da gaveta, da academia para constar. Ela está transcendendo a academia. Então, isso para mim é maravilhoso. Eu acho que ela cumpriu um papel que talvez nem tu tivesse dimensão quando tu começou a desenhar, né?
Então, Exato. isso é fabuloso, né? Só por isso, né, já valeu todo esse teu esforço, né? E, nossa, é muito legal ouvir a tua história, assim, eu acho que ela é extremamente inspiradora, principalmente para tanta gente que tá, vamos dizer assim, na geração que tu estás, né? Que sonha em fazer algumas modificações no sistema que a gente tá, no mundo que a gente tá, e muitas vezes se sente um pouco sem braço para fazer isso, né? E como é Exato. possível, né, fazer a partir dessa projeção que tu teve, né, também conseguir de alguma forma fazer as pessoas pensarem a respeito. Então isso é Exatamente. fantástico, isso é fantástico. E me diz uma coisa, eu queria que tu falasse um pouquinho da Plug, porque eu acho que também é um projeto muito legal e acho que vale a gente colocar aqui, até deixar um caminho aberto assim para quem quiser também ajudar esse projeto que é tão bacana. Sim. Bom, a Plug, ela nasceu em maio de 2020, quando estava a questão da pandemia a milhão. Sim. O Enem ia acontecer, o pessoal super preocupado como ia estudar, e todo mundo publicando milhares de matérias sobre as pessoas não têm como estudar para o Enem, várias Sim. reportagens, etc., trazendo dores, 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 dores. E como eu gosto muito de inovação, gosto muito de empreendedorismo, é aquela questão que se diz, questão clássica. Tu tem que olhar e tu vê a oportunidade. Eu vi ali uma oportunidade de não reclamar e fazer alguma coisa. Eu não ia só escrever um textão no Facebook dando minha Sim. opinião, que realmente, contextos sociais, políticos, eu pensei assim, políticas públicas também podem ser multicêntricas, feitas por atores sociais na sociedade. Ela não necessariamente precisa ser estatal. Lógico, parênteses. Na minha pesquisa do doutorado, eu reconheço isso, que se pode ter essas políticas multicêntricas, mas na tese eu optei por olhar por políticas estatais Perfeito. e não por políticas multicêntricas que eu reconheço que existem. E, inclusive, abro oportunidade para quem quiser estudar sobre essas políticas multicêntricas de endometriose, porque elas existem, principalmente em São Paulo. Mas voltando. E então eu decidi fazer uma política multicêntrica. Eu e o Alisson tivemos a ideia de criar a Plug com o intuito de conectar pessoas. Porque assim a gente ia conseguir atingir no país inteiro, Uhum. conectando estudantes que precisavam dos equipamentos para estudar, que não tinham esses equipamentos para Uhum. estudar, com pessoas que tinham sobrando em casa e eles funcionavam e de fato ainda podiam ser utilizados, porque quem não tem nada ia ter esse acesso a primeira vez, ia ser uma grande coisa, ia ser uma nova oportunidade de estudo. E muitas vezes era só porque o sistema operacional estava mais lento e a gente que às vezes tem muitas coisas acaba, ai, tá lento, vou trocar. Mas quem não tem nenhum equipamento já é algo maravilhoso. Nossa. Então, inserir essas pessoas digitalmente era uma oportunidade que estava ocorrendo. Então, o que, que a gente fez? A gente elaborou, em questão de menos de 4 horas, o projeto. E vamos rodar assim. É o MVP do projeto. Depois a gente vai aperfeiçoando. Vamos criar o Instagram. Aqui tem os links, vamos botar os formulários do Google. O pessoal vai ali, vai formar um banco de dados e a partir do banco de dados a gente faz as conexões. Vamos procurar mídia. A gente precisa de mídia. E nos deram oportunidade local, depois foi indo para oportunidades regionais, até chegar em oportunidades nacionais. Que legal. Mas em uma semana a gente já tinha doado mais de 10 computadores. Que A legal. gente já tinha chegado até no Amazonas, do Rio Grande do Sul, no Amazonas. E a gente conseguiu ajudar mais de 700 famílias. Por que, que eu digo famílias? Porque assim, a gente identificou que a maioria tinha 3, 4, teve famílias de 8 filhos. O que é inserir essas famílias digitalmente? Não é inserir uma pessoa digitalmente. A gente tem que parar de contar por um estudante, e sim por famílias. Claro.
porque a gente está inserindo todos eles vão conseguir acompanhar às vezes estudavam em turnos diferentes, ou estavam na mesma turma, etc. Ou se dividiam, se articulavam, quem vai fazer os trabalhos primeiro, etc. Porque daí a gente contou com os pais para essa questão de se articular, como vai se organizar dentro das famílias para estudar. Que legal. Mas a gente conseguiu contribuir para que alguns estudantes que estavam no terceiro ano do ensino médio passassem o Enem e conseguissem sua vaga numa universidade. Que legal. Pelo ProUni, pela questão do próprio SISU. Então, a gente foi... Olha, não tem palavras para dizer como foi maravilhoso fazer esse projeto. Atualmente, o projeto ele ajudou o pessoal até outubro de 2021. A gente percebeu que a gente precisava reformular algumas questões da plug. A gente precisava articular melhor para conseguir ajudar as pessoas, não necessariamente só com equipamentos, mas também estar reproduzindo essa questão de empreendedorismo social sem fins lucrativos e de formas de conectar as pessoas. Então, a gente está, nesse momento, numa fase de transição e de estudar o que a plug pode impactar, porque, de fato, durante esse processo, a gente rodou com o MVP, depois a gente foi para um site todo formalzinho, teve os formulários, o banco de dados foi aprimorado, tudo foi aprimorado durante o processo, só que a gente precisava rodar enquanto tinha oportunidade. A gente queria ajudar, e a gente foi os primeiros do Brasil em questão de pandemia, com questão de realmente computadores, porque celular é legal, mas para estudar para o Enem, não necessariamente. O nosso principal foco era o Enem e o vestibular, mas a gente acabou percebendo que os outros também precisavam, então a gente foi abrindo o ensino médio, ensino fundamental, graduação, mas com faixa etárias de idade, porque a gente sabia que não ia conseguir ajudar todo mundo. Então, a gente pegou e olhou algumas estatísticas do Brasil de jovens que não estudavam e nem trabalhavam. Então, a gente queria realmente atingir esse público para, de fato, não aumentar esses índices. Então, vamos pegar pessoas que estão saindo do ensino médio para não deixar que esse índice aumente. Então, a gente teve toda uma questão estratégica por trás também da questão da plug. Então, o projeto em si, ele foi articulado. Eu utilizei meus conhecimentos da administração, da gestão de projetos, de outros setores para o terceiro setor, para, de fato, conseguir que o projeto fosse alavancado. A gente conseguiu mais de 30 mil reais para consertos de equipamentos e pagar equipes técnicas, porque, querendo ou não, eles também precisavam receber pelo trabalho deles que eles estavam fazendo na pandemia, até pela questão que muita gente passou por dificuldade, e também os equipamentos precisavam, às vezes, de peças e etc., que precisavam ser pagas. Então, a gente valorizou nossa equipe técnica e utilizou também o dinheiro para isso, e também com alguns fretes para chegar em algumas localidades que, de fato, a gente sabia que não ia ter doadores e tinham histórias impactantes e que queriam mudar de realidade. Então, foi muito importante essas doações também. Então, as pessoas foi um projeto de crescimento. Não, fantástico. E as pessoas que ainda estão nos ouvindo, que de repente querem ainda contribuir de alguma forma, elas podem se cadastrar lá, o projeto vai continuar ofertando? Bom, como é que vai ser? A gente está com os formulários no momento desativado. Quem tiver interesse de doar, pode entrar em contato com a gente via Instagram, o Plug Doações. O site a gente está reformulando, porque justamente a gente está reformulando o projeto. Então, a gente deu uma segurada com a questão das doações, e eu também tinha a questão da defesa da tese, e eu precisava, porque, querendo ou não, eu toquei o meu doutorado, alguns projetos em relação acadêmicos, dando aula em uma disciplina do MBA, de gestão, tocando a tese, tocando o projeto social. Então, só isso, eu precisava só isso. Eu precisava de um momento, ok, eu preciso focar um pouco na minha tese. Foi até outubro, porque eu precisava olhar para a tese, sabia que vinha a defesa, precisava preparar isso.
tinha que fazer algumas articulações para próximos projetos, então a Plug, ela ficou ali, vamos reformular ela. Avisamos todos que ela ia ser reformulada, porque de fato ela precisa iniciar um novo ciclo. Até porque nós estamos entrando, querendo ou não, em novos ciclos da questão da pandemia. Eles estão com características diferentes. Então, a Plug, ela precisa se adequar com a questão do ambiente externo dela e não necessariamente só se manter como propósito inicial. Ela vai transcender o propósito inicial dela para, de fato, a gente contribuir de outras formas também. Certamente vai conseguir, né? Espero que sim. Não, vai, com certeza. Eu acho que, assim, uma das coisas que mais falta, muitas vezes as pessoas têm tudo na mão, têm contatos, têm tudo, falta essa movimentação. E eu acho que isso tu tem de sobra, né, Manu, desde cedo. Eu acho que essa movimentação, não só a vontade, né? Não vou só escrever o textão no Facebook, vou fazer alguma coisa para fazer a diferença mesmo, né? Exato, meu pai me criou muito assim para fazer a diferença. Ele disse: minha filha, independente daquilo que tu queira ser, daquilo que tu queira fazer, faça a diferença. Que legal. Então, desde pequena eu fui criada com esse discurso e saber que hoje eu posso fazer essa diferença, de fato, é enriquecedor para mim. Nossa, para todo mundo, Eu sinto, né, que a minha missão, ela vai cada vez mais se completando e ajudando mais pessoas, que é, de fato, contribuindo cientificamente, academicamente, ou questões de projetos sociais, tocando projetos, levando conhecimento. Eu acredito que é o meu propósito e realmente a minha criação influenciou muito nisso. E é disso que a gente precisa, né, Manu? A gente precisa de mais gente que arregace as mangas e faça, né? Exato. E eu imagino, assim, que nós temos um público que é muito curioso do Conversas que Revolucionam e que se emociona e que comenta depois. E eu consigo imaginar alguns olhos brilhando ouvindo a tua história. Então, para a gente encerrar, né, que conselho tu daria para essas pessoas que estão te ouvindo e estão dizendo, nossa, quantas coisas legais que ela fez, poxa, eu gostaria de fazer A, gostaria de fazer B. Que conselho tu daria para essas pessoas? O que tu poderia contribuir, assim, para a gente fazer um fechamento com chave de ouro aqui? Bom, eu sempre digo que determinação, eu acho que também o fato de, sendo bem sincera, dar a cara para bater, porque o não tu já tem, aquela coisa bem clichê de ir atrás, fazer, ser persistente. Por mais que, olha, eu já recebi vários nãos, tá? Mas eu procuro não desistir. Eu acho que eu sou tão teimosa, mas tão teimosa, que eu procuro não desistir, ir atrás, ser determinada, buscar cada vez mais conhecimento, mais informações. A gente não busca conhecimento só na internet, só na academia, só com as pessoas que a gente convive. A gente tem conhecimento em todos os lugares e a gente tem que olhar para isso. Meu pai sempre dizia isso quando eu era pequena, eu era adolescente, eu dizia, não, bobagem, não entendia isso. Quando eu fui ficando mais velha, quando eu cheguei ali nos meus 20 anos, eu percebi o quanto isso é essencial. E é totalmente a questão da informação, do conhecimento, da determinação, da perseverança, que vai fazer diferença em qualquer vida. Porque senão tu não vai chegar em lugar nenhum, tu vai continuar acomodado naquilo que tu tem, porque é aquilo que tu escolheu. Então eu sempre, até para alguns jovens da Plug que vinham me perguntar, ai Manu, que lindo que tu faz isso, etc. Eu dizia para eles, vocês também vão conseguir. Continuem com essa determinação. Vão atrás. Porque realmente vai dar certo. E teve casos que deu certo, e eu pude compartilhar esses casos e essa felicidade. Então, realmente, é questão de se mover. Tem que se mexer. Não adianta eu sentar, eu quero determinada questão, eu espero conseguir isso, etc.
Claro que tem a questão do universo, tem questões de espiritualidade, etc. Mas não adianta só isso. Tu tem que vir de dentro e ir Claro. atrás, porque senão não vai acontecer. Então, de fato, eu sempre soube disso e sabia que eu tinha que ir atrás daquilo que eu queria. Ai, que Então, legal. realmente é a determinação, foco e dedicação que realmente movem todo um Legal. cenário de uma vida. E Então, não parar no primeiro não, né, Manu? exatamente, não parar no primeiro não, porque se tu para no primeiro não, tu vai provavelmente estar perdendo a oportunidade de ganhar um sim de uma outra pessoa que também está envolvida por algum propósito, etc. Ai, que legal. Manu, eu quero te agradecer demais, assim, a tua disponibilidade em conversar aqui com a gente. É realmente um prazer ouvir a tua história e a forma como tu conseguiu conectar tantos temas interessantes, não só na tua trajetória, mas também impactando na vida de tanta gente. É realmente inspirador. Te agradeço demais. Quero agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui. Pode deixar um tchau aí para todos e a gente então Eu, já encerra. eu quero te agradecer pela oportunidade de vir aqui falar, contar sobre diversas questões que eu acredito e que são extremamente importantes para mim, e agradecer o pessoal que está assistindo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até um próximo Conversas que Revolucionam.